Maconheiro não para, maconheiro dá um tempo. É isso. Se você fuma maconha aí há algum tempo, se você tem contato com outras pessoas que fumam, se você costuma frequentar aquela famosa roda dos maconheiros, ou se você já frequentou aí esse tipo de ambiente em algum momento da sua vida, certamente você já ouviu essa frase por aí: maconheiro não para, maconheiro dá um tempo. É isso, você já ouviu aí em algum momento da sua vida, algum amigo seu maconheiro, alguma pessoa que fumava ali com você, de repente, falando essa frase? Bom, eu posso falar por mim, eu posso falar pela minha experiência, nos ambientes que eu frequentava, com as pessoas ali que eu convivia, esse tipo de discurso era muito comum, né? Era aquele chavão clássico que a galera sempre falava ali, meio que zoando, né? Meio que brincando. Sempre que surgia ali algum tipo de assunto sobre parar de fumar, sobre essa possibilidade, sobre dar um tempo, né? Sobre de repente a maconha tá atrapalhando, tá fumando demais. Isso é uma coisa engraçada, inclusive, porque o maconheiro, né? E aqui eu tô me referindo à pessoa que fuma e ainda tá naquele meio, ainda tá, né, querendo continuar fumando, né? Tem pouca consciência ali dos prejuízos do próprio vício, né? A pessoa que realmente tá ali inserida, né, nessa bolha da cultura canábica, né? Muitos de vocês que estão aqui já passaram dessa fase, já tem um outro nível de consciência. Mas uma coisa curiosa é que esse maconheiro que tá nesse lugar, ele de vez em quando também percebe que a maconha tá fazendo algum tipo de mal na vida dele, né? Já parou para perceber isso? É muito comum, né, em rodas de pessoas que fumam, alguém comentar de repente, né, que tá fumando demais, que precisa dar um tempo, que tem que fazer ali um detox, que é bom fazer um detox de vez em quando, né? Esse tipo de ideia, esse tipo de conversa é muito comum entre as pessoas que fumam, só que é aquilo, né? É uma coisa ali muito embrionária, né? Um esboço de um movimento de tomada de consciência dos prejuízos. É aquela coisa ainda muito inicial. A pessoa não consegue ainda enxergar de fato que a maconha é um problema na vida dela, né? A pessoa não consegue enxergar. Mas sempre existe ali essa ideia pairando ali entre as pessoas que fumam. Essa ideia de fumar menos, de que tá fazendo mal aqui, tá fazendo mal ali, mas o problema não é a maconha. Essa é a conclusão que eles chegam. O problema é a pessoa que não está sabendo usar direito a droga, né? Que tá passando ali do limite, que tem que fazer um detox, enfim. Né? Isso é muito curioso, porque aí você começa a perceber que existe, na verdade, um padrão. Lá no fundo, sempre existe uma luz de consciência mostrando que aquilo ali não tá legal, né? Aquilo ali não tá muito bom, tá trazendo prejuízo na vida da pessoa. Por que que a pessoa não consegue, então, trazer isso de fato para a consciência, encarar realmente a situação como um problema real na vida dela, né? E decidir parar de fumar? Por que que isso não acontece? Porque aí entra justamente um outro lado da moeda, que é o apego que a pessoa tem com aquele prazer que a droga gera na vida dela. Esse apego faz a pessoa não conseguir criar justamente esse movimento de ruptura, né? Esse apego faz a pessoa não conseguir aceitar não ter mais aquilo ali na vida dela. É por isso que existe um discurso popular que, para o maconheiro, obviamente, vai ser caretice, né? É coisa de gente careta, essa é a forma que eles colocam, né? Porque o maconheiro ele se acha muito descolado, né? Ele se acha muito mente aberta para tudo. Mas existe um discurso popular que orienta justamente a pessoa a não experimentar drogas, não é isso? Aquela coisa, diga não às drogas, aquela coisa bem clichê. Se você experimentar as drogas, você vai se viciar, você vai acabar com sua vida. Eu sei que, obviamente, esse discurso soa muito careta para o maconheiro, né? Eu também já fui maconheiro, pessoal. Fumei maconha por 10 anos da minha vida. Então, eu estive imerso na cultura canábica, nessa mentalidade, né? Por muito tempo da minha vida também. Eu também pensava assim. Mas, assim, a gente tem que conseguir também ter uma ordem interna, né? Um nível de maturidade para conseguir separar as coisas, tá? Eu não estou falando aqui com um adolescente reativo, né, que está na defensiva, né, que não está ali pensando com a cabeça, que só está naquela confusão emocional de repente, naquele impulso de querer fumar, eu quero fumar maconha, maconha é muito legal, né, não consegue pensar direito nas coisas, não consegue raciocinar, tem resposta pronta para tudo, está revoltado com a vida, sei lá, com o sistema, né? Eu já fui essa pessoa, né? Mas o tempo passa e a gente amadurece. E hoje eu consigo analisar as coisas com um pouco mais de calma, um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de razão. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu sei
que esse tipo de discurso pode soar careta para algumas pessoas, talvez até mesmo para muitas pessoas, né? Mas esse discurso tem sua razão de ser. Esse movimento de educação, né? Diga não às drogas, não vale a pena experimentar. Se você usar uma vez, você vai ficar viciado, você vai perder sua vida, você não vai conseguir parar. É claro que assim, existe um quê de radicalismo nesse discurso, obviamente, mas esse discurso existe porque de fato é o que acontece com muitas pessoas, né? Por que muita gente não consegue parar de fumar maconha? Não consegue, né? Porque a pessoa fumou, gostou tanto daquela sensação, passou tanto tempo usando, que a pessoa condicionou todo o estilo de vida dela dentro daquela realidade. A pessoa construiu muitas vezes uma identidade, você entende isso? Uma forma de lidar com a vida, uma forma de ser que ela já não consegue mais imaginar a própria vida dela sem a maconha. E aí você percebe que até que parece fazer algum sentido, né? Aquela orientação. Cara, esse negócio de droga, né? É melhor nem experimentar mesmo, né? Porque vai que você gosta e depois você não quer mais parar, né? É mais ou menos essa lógica. Por que você, de repente, nunca quis experimentar o crack, né? Porque vai que tu gosta, né? Vai que você se vicia e depois você não quer mais parar de usar aquilo. Ou até mesmo outras drogas, né? De repente a cocaína. É muito comum a pessoa que fuma maconha ela não ter muito interesse, às vezes, em outras drogas, justamente porque ela tem ali uma visão clara dos prejuízos que estão associados a essas outras drogas. E o que faz ela aceitar a maconha e não aceitar essas outras drogas? Justamente a narrativa falaciosa do é natural, né? Cara, essa foi a maior sacada da indústria da maconha. Essa foi a virada de chave para a maconha se tornar a droga ilícita mais usada, né, nos últimos tempos. Essa história justamente de que a maconha é só uma planta, cara. A maconha é natural, não dá nada, não tem problema fumar maconha. Maconha não é droga, cara. Que isso, né? Então, assim, não faz o menor sentido, obviamente. Existem muitas plantas que são naturais e que se você ingerir, você morre simplesmente, né? Porque são venenosas, por exemplo. Então, né? O que tem a ver a história do ser natural? Não tem nada a ver ser natural com essa história, você tá entendendo? Mas, dentro da narrativa da cultura canábica, ser natural é sinônimo de que tá tudo bem usar, não vai te fazer nenhum tipo de mal, né? Foi Deus que criou a maconha, né? Já ouviu essa daí? Tem uma galera que fala esse tipo de coisa. É isso que eles falam, né? Então, assim, são tudo narrativas falaciosas, ou seja, histórias falsas, né, que num primeiro momento, né, se você for ali meio bobinho, né, meio desatento, ou inclusive se você já tiver ali uma inclinação natural de acreditar numa mentira, numa história que vai te favorecer, né, que é o caso de uma pessoa que está viciada, tudo que ela quer, inconscientemente falando, é qualquer historinha que vai tranquilizar ela de que aquilo que ela está fazendo, de que aquele uso daquela droga não é um problema na vida dela. É isso que ela quer. Então, assim, são um monte de historinhas que inventaram, né? E que as pessoas ficam repetindo por aí de forma cega e automática para continuar fumando sem consciência dos prejuízos. E daí que foi Deus que criou a maconha, cara? Qual que é a lógica racional dessa afirmação? Porque Deus criou, então tá tudo bem fumar, é isso? Que sentido tem isso? E aquela outra planta ali que tá do lado da maconha, que também foi Deus que criou e que é venenosa, se você comer você morre. Hã? Ou seja, a conversa não está na racionalidade, não está na razão, não existe lógica. A pessoa que está no vício, ela acha que está sendo racional porque ela não consegue enxergar, na verdade, que ela está inconscientemente num estado de autodefesa, protegendo o vício. Entende isso? A cocaína também é feita a partir de uma planta, né? Da coca. O crack, a mesma coisa. A heroína também ali vem diretamente de uma linda planta, de uma linda flor que é a papoula, né? O próprio lírio, que também é uma planta da natureza que Deus criou, mas se você fizer lá, né, um chazinho de lírio e você tomar, você fica alucinado, né? Seria ali comparado talvez a um efeito de LSD, né? Então você vê coisas, você tem sensações, né? É uma planta e daí, né? Você só precisa fazer um chá e tomar o chá, né? E é um chá bem pesado e já ouvi muitas histórias de pessoas que foram, inclusive, e nunca mais voltaram. Tiveram ali uma onda, um surto psicótico, e a pessoa ficou naquele estado ali pro resto da vida, né? Chá de lírio, né? Chá de trombeta são plantas naturais. Então, o que tem a ver ser natural com a história? Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, tá entendendo? Então, assim, se você percebe aí que a maconha tá te fazendo mal, cara, se você realmente tá nessa posição, pô, quero parar de fumar maconha, você tem que entender isso aqui. Você tem que entender que a maconha não é uma droga qualquer. Por quê?
Porque existe uma cultura criando falsas narrativas que se instalaram na sua mente como crenças, ou seja, como verdades absolutas, e você passa a enxergar a vida, a realidade, a própria maconha a partir dessa visão que te foi passada por essa cultura, né? Você entende isso? Isso é muito diferente de qualquer outra droga, né? E a forma mais certa e mais segura de você realmente vencer o vício na maconha é você saindo dessa cultura canábica, essa cultura que diz aí justamente o quê? Não, cara, maconheiro não para. Começou a fumar? Maconheiro não para. Maconheiro dá um tempo, né? O que é essa frase, senão justamente uma tentativa forçada de fazer o usuário acreditar que ele não é capaz de parar, né? No fundo é isso que acontece. Isso é repetido tantas vezes na sua cabeça de forma descontraída, né? Através ali de uma brincadeira, através de uma piada, né? Mas daqui a pouco isso vai se enraizando dentro de você como uma crença, como uma verdade, né? E aí daqui a pouco você tem aí um amigo que sempre fala que vai parar, mas nunca para, nunca consegue. Ou seja, isso confirma a narrativa dentro de você. Maconheiro não para, tá vendo? Maconheiro dá um tempo, né? E aí você vai conhecendo várias pessoas, né, que de fato fumam, tentam parar, às vezes não conseguem, de vez em quando ficam sem fumar, depois voltam a fumar. Isso vai se confirmando dentro de você, né? E aí quando você decide parar, nem você acredita que você nunca mais vai fumar maconha na sua vida. Você não consegue mais acreditar nisso. Isso parece uma utopia dentro de você. Tá fora da realidade. Por quê? Justamente porque você foi doutrinado a pensar de uma determinada forma, acreditar, né, em histórias falsas da cultura canábica. Quem sabe o que você faz e o que você deixa de fazer na sua vida é só você. É ou não é assim? É você que sabe, porra. Então, como assim que maconheiro não para, maconheiro dá um tempo, mano? Que história é essa? Eu fui maconheiro por 10 anos da minha vida e parei. E aí? Parei, não fumo mais. Já tem aí 6 anos que eu não fumo, não quero fumar, não faço a menor questão de fumar, não sinto a menor vontade de fumar, não sinto a menor falta na minha vida. Minha vida só melhorou aí nesses últimos anos. Então, porra. Então, assim, o caminho para você parar de fumar maconha passa justamente por esse autoconhecimento. O autoconhecimento de você conseguir identificar o que de fato é seu dentro de você e o que foi colocado dentro de você por uma influência externa da cultura canábica. E você está aí acreditando que isso é seu, que isso veio de você, sendo que não, né? Você precisa desapegar dessas ideias, sair dessa cultura. Algumas pessoas estão mais emaranhadas nessa cultura, outras pessoas estão mais ali na superfície, não importa, o processo é o mesmo. Identificar padrões de pensamento, padrões de crenças falsas que foram instaladas e mudar internamente a sua visão sobre a maconha e sobre a vida, obviamente, né? Sem essa mudança interna, você vai ficar aí se esforçando para parar, você vai ficar tentando parar e você não vai conseguir parar, né? E que eu tô falando para você parar de verdade, né? Para você vencer o vício de verdade, parar de sentir vontade de fumar, tá? Para mim, a maior evidência que uma pessoa realmente venceu o vício internamente é justamente ela conseguir nem sequer mais desejar aquilo na vida dela. Nem que me pagassem eu fumaria maconha hoje em dia, né? É sobre isso que eu tô falando. É uma clareza e uma certeza tão grande do que eu quero para minha vida e o que eu não quero para minha vida, né? Que eu não tenho mais a menor vontade de fumar maconha, né? Não tenho mais. E é nesse lugar que eu espero que você também consiga chegar, beleza? Para de acreditar aí nas mentiras contadas pela cultura canábica de maconheiro não para, maconheiro dá um tempo. Mentira, né? Mentira. É totalmente possível parar, é totalmente possível você mudar de vida, você nunca mais fumar maconha na sua vida, você sair desse vício de uma vez por todas, né? Isso é totalmente possível, né? E se você quiser a minha ajuda, pessoal, para chegar nesse lugar, conta comigo também. Eu posso te ajudar aí através de um acompanhamento terapêutico, né? Um processo terapêutico 100% online, focado justamente aí nesse objetivo de te ajudar a vencer o vício na maconha, beleza? Então, querendo saber aí mais informações, querendo dar início a esse processo terapêutico individual comigo, o link está aqui embaixo na descrição, é só você clicar no link que está aqui embaixo, entrar lá no site, que você tem mais informações, você tem também o meu contato para a gente estar dando início a esse acompanhamento terapêutico, beleza? Então, te vejo lá!